eu tenho vários ídolos. Gente assim que eu considero gênios, sabe? Stephen King, como vocês sabem, e Alan Moore, indo pro lado do cinema, tem o Scorsese, que eu vivo falando aqui, todo vídeo de cinema eu dou um jeito de mencionar ele, e outros diretores mais clássicos, Kurosawa e Stanley Kubrick. Só que na literatura tem um cara que eu raramente falei aqui, cheguei a mencionar, mas eu acho que ele merece um vídeo só pra ele mesmo, como o Stephen King já teve vários, mas eu ainda vou fazer um desse aqui do Stephen King também. Enfim, eu tô falando de Clive Barker. A gente está gravando esse vídeo aqui em parceria com a dona Darkside Books. E a gente tem uma surpresinha para vocês. No final dele, a gente vai dizer como, mas vai sim ter um sorteio de Candyman. Aproveita que tá vendo o filme aí. O Clive Barker, eu não vou falar muito de biografia dele, porque eu acho que o vídeo ia ficar um saco, mas o Clive Barker ele é um autor inglês, ele é nascido em Liverpool, acho que ele mora lá hoje. E ele é um cara que ele ficou famoso principalmente por conta dos filmes, o nome dele veio pro mainstream por causa dos filmes, ele mesmo dirigia, escreveu os filmes dele. Ele fez muita coisa pra quadrinhos, fez coisa pra videogame também. Ele é um cara que ele soube se manter ativo com o passar dos anos. E as principais assinaturas dele são uma violência, uma brutalidade extrema, assim, mas que serve a trama, o que é muito importante. Eu acho que a violência pela violência só, ela não se sustenta, sabe? Ela é uma coisa muito vazia. Eu acho que se você escolhe ter violência no seu projeto, você tem que encontrar um uso para ela. Não precisa ser um propósito, mas precisa ser um uso. No caso do Clive Barker, não só ele encontrou um uso para a violência dele, como ele encontrou também um propósito. Toda a violência contida na obra do Barker, ela é perversão, seja ela social ou seja ela humana, seja ela individual. Falando em perversão social, a gente já começa a bater em Candyman. Candyman ele virou um filme nos anos 90, que é um filme... é slasher, é um slasher bem genérico, na verdade eu não curto muito o filme do Candyman. O original, o novo que vai sair pelo Jordan Peele, acho que vem com tudo. Ele é uma parada que ele conversa assuntos que nos Estados Unidos são muito pesados. Inclusive o filme ele trouxe ele para uma realidade dos Estados Unidos, enquanto na novela ele se passa na Inglaterra. Porque foi mais pertinente discutir essas coisas voltada para essa parada dos Estados Unidos, mesmo que o filme ele tenha sido bem raso nessa discussão. O que parece que o remake agora vai corrigir. Candyman, ele tem uma extrema discussão sobre classes sociais, sobre luta social e sobre racismo também. Por isso que eu acho interessante o Jordan Peele estar produzindo esse remake. Pra quem não sabe, Candyman, a novela, né, esse livro aqui, livro curto, saído nessa edição magnífica pela Darkside Books, ao sorteio, hein? Ele trata de uma jornalista que ela tá fazendo uma espécie de trabalho, tá investigando grafites numa parte pobre da cidade. E ao fazer isso, ela entra em contato com essa lenda urbana desse cara que é o Candyman, que dizem que se você falar o nome dele 5 vezes, ele aparece... aquela história de sempre. Maria Sangrenta. É. Inclusive ele é preguiçoso, né? Porque a Maria Sangrenta só fala 3 vezes. Dele tu tem que falar 5. Ele é meio surdo. Acontece que a origem desse mal, a origem dessa criatura, ela se dá diretamente com a questão do racismo e da escravidão. É uma história bem triste, na verdade, bem pesada, que mostra o quanto essa história, na verdade, é mais profunda do que o filme dos anos 90 deu a entender que ela fosse. Apesar de ser só uma novela, de ser um livreto, um livro curto, eu considero Candyman um livro muito bom. Não é o melhor do Clive Barker, assim, sem dúvida nenhuma, assim, acho que tá longe de ser a melhor coisa que ele escreveu, mas porque ele escreveu muita coisa boa. Ainda assim, Candyman vale uma leitura, cara, é muito interessante e também é muito importante você ler Candyman para você conhecer o Clive Barker, porque aqui tá tudo que você precisa saber sobre esse autor. A maneira como ele gosta de construir as histórias, a maneira que ele trata os personagens e os monstros dele. Sempre tem um monstro, sempre tem uma coisa horrível nas obras do Clive Barker que tem um quê humano absurdo. Vale deixar de menção honrosa uns quadrinhos, acho que tem um filme também que é Nightbreed, que é uma parada que o Clive escreveu nos anos 80, que sobrevive muito bem até hoje para falar um pouquinho das pessoas que se sentem outcasts, sabe, meio à margem da sociedade assim. Eu acho bem interessante. Candyman é uma obra de terror incrível que você precisa ler. Se você quiser conhecer o Clive Barker, eu acho que aqui é por onde você deve começar. Dito isso, o Clive Barker ele é conhecido por uma magnum opus dele, a parada que todo mundo diz que é a coisa mais foda,
E é mesmo. É uma parada que me assustou muito quando eu era criança. E agora que eu tô mais velho, é uma parada que continua a me assustar pelos conceitos dela. É claro que eu tô falando de Hellraiser. E sua continuação, Evangelho de Sangue. Que é a melhor capa. Talvez seja a melhor capa da Darkseid, hein? Nesse livro aqui, o Clive Barker, ele cria uma mitologia, ele cria um inferno mais infernal que você vai ver na sua vida. Essa parada do diabão, maniqueísta, o cara grandão, vermelho, com chifre, esse negócio não assusta mais ninguém, a verdade é essa. Mas o conceito de inferno que a gente encontra em Hellraiser é uma parada que dá um gelo. Em Hellraiser a gente conhece um cara que é o Frank, ele é um pervertido sexual, ele é uma escória de verdade. E ele entra em contato com um artefato que é o Cubo de Le Marchand. E tem essa parada que vocês estão vendo aqui, essa arte na capa, ela diz respeito a esse cubo. Ele é feito com uma espécie de quebra-cabeça chamada Configuração dos Lamentos. A pessoa que consegue resolver a Configuração dos Lamentos, ela entra em contato com um mundo cheio de dor e prazer. Esse é o inferno que o Clive Barker faz aqui. O Frank, ele consegue entrar em contato com esse mundo e em determinado ponto da história ele tem que convencer uma amante dele a ajudar ele a retornar ao mundo dos vivos, coisa que não é nem um pouco fácil. Cara, Hellraiser é um bagulho pra quem tem estômago forte. Eu tô falando de Hellraiser, mas eu tô englobando também o Evangelho de Sangue. Eu li recentemente o Evangelho de Sangue e qualquer coisa que eu falar aqui pode ser spoiler do primeiro livro, então eu não vou falar tanto sobre a sinopse e sobre o que eu achei desse livro aqui, porque eu tenho medo realmente de dar spoiler aqui. Mas saiba que eu tô englobando os dois quando eu tô falando da construção do mundo do Clive Barker. Como vocês puderam ver, o Frank, que eu comentei na sinopse, o Frank, ele é a escória. Ele não é um personagem legal de se acompanhar, apesar dele ser o protagonista. Você não acompanha o Frank porque você sente uma conexão com ele. Você acompanha o Frank porque você quer ver onde aquilo vai chegar, sabe? Você tá interessado na história, não no Frank. Para ele poder voltar ao mundo dos vivos, certos sacrifícios têm que ser feitos, sacrifícios de carne. O que é uma coisa bem perturbadora de se ver, mas não é a pior parte do livro. Pior no sentido de ser assustador, tá? Porque o livro é magnífico. Em questão de livro de terror, Hellraiser é perfeito. O Evangelho de Sangue não tá no nível do primeiro, que inclusive é bem curtinho também, pode ser considerado uma novela, mas ainda assim, cara, é magnífico. Nota 5 de 5, com um coraçãozinho. Acompanhar o Frank é uma parada árdua, mas ainda assim eu diria que compensa por conta da história incrível que você vai encontrar aqui em Hellraiser. Em todo inferno a gente precisa ter um diabo. No caso de Hellraiser, o diabo vem na forma dos cenobitas. Os cenobitas, eles são pessoas que, assim como o Frank, buscaram o prazer durante a vida inteira deles, até o ponto que eles chegaram à conclusão de que o próximo passo do prazer é a dor. Quando eles entraram em contato com esse mundo, eles viraram essas entidades que dão prazer através da dor. Cara, é uma parada muito... um lance muito esquisito. Como vocês devem ter percebido, chega assim a ser um negócio bem sexual, mas é uma perversão absurda, cara. No filme, isso é mostrado de uma forma bem legal, eu acredito. Legal no sentido de, né? Tem essa parada da perversão, eles usam ganchos, eles mutilam as pessoas. Mas no filme ele mostra bem, tipo... Mostra. Tipo, gancho agarrando no cara e puxando e tal. Ai, que horror. A parada dos cenobitas é punir e mostrar pra pessoa que tá buscando esse mundo, no caso aqui, o Frank, do que é feito o mundo deles, sabe? E é aí que o bicho pega. A figura mais conhecida da mitologia de Hellraiser é esse cara aqui, o Pinhead. Normalmente você vê o Pinhead associado com alguns vilões de filmes de slasher. Tipo, você sempre vai ver ele bandeado nessas artes aí de fãs com o Jason, o Chuck, o Freddy Krueger e até o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica. Mas ele é uma parada muito diferente, ele não é um vilão de slasher, muito pelo contrário. Pra começar, ao contrário de todos esses, menos o Freddy Krueger, ele tem falas. Ele é interpretado pelo ator, no filme, né, no caso, chamado Doug Bradley. Nos primeiros filmes, pelo menos. A Hellraiser tem 10 filmes, só o primeiro vale a pena. Até o Doug Bradley ficou de saco cheio. Imagina. Trouxeram outro cara pra fazer o Pinhead, aí nem isso presta mais, sabe? Porque quando o filme era ruim tinha o Doug Bradley, pelo menos tinha o Doug Bradley, sabe? Ele interpreta o Pinhead com uma perversão nos olhos dele, no rosto dele, que, cara, foi o que fez o personagem ficar tão marcado. Tanto isso quanto o design dele, essa parada dele ter esses pregos na cara. Ele sintetiza muito bem o que são os cenobitas. Hellraiser e a sua continuação Evangelho de Sangue, elas são obras de terror que não devem nada àquele terror
japonês que a gente vê, sabe, com Junji Ito, aquela parada de body horror e um negócio nojento, chega até a ser nojento mesmo, sabe? Isso tem muito em horror europeu, tipo o filme Martyrs, também nesses horrores japoneses que eu falei, desse cara que é um mangaka, que é o Junji Ito. Não que eu já tenha lido, mas eu tenho essa referência. Inclusive vou mandar um abraço pro meu amigo Ricardo, que tá sempre em eventos com a gente, tá sempre vendo nossos vídeos aí, ele me indicou os quadrinhos do Junji Ito. Vai chegar a hora que eu vou ler. O Clive Barker, ele tem várias obras que você poderia pôr no hall, assim, de melhores obras de terror da história. Mas Hellraiser não tem como bater, cara. Com certeza é a melhor obra do Clive Barker. E eu falei que um bom começo pra você seria o Candyman, pra você ir se inteirando aos poucos no universo do Clive Barker. Mas se você é dessas pessoas que gostam de começar pelo melhor, é aqui que você tem que começar. Talvez o vídeo tenha ficado mais curto do que eu pensei que ele ficaria, mas eu tô muito empolgado e muito feliz de poder falar sobre esse cara aqui, cara. Ele é com certeza um dos meus autores favoritos. O filme do Candyman ainda não foi adiado, tá marcado pra setembro. Não sei se quando a gente postar esse vídeo ele já vai ter sido adiado, né? Muita coisa tá sendo. E pra você participar do sorteio deste exemplar belíssimo de Candyman, você deve fazer o seguinte. Você deve seguir a gente no Instagram, vai estar aqui embaixo, é Viagem Literária, você consegue achar a gente. Você deve ser inscrito aqui no canal e deixar a sua conta no YouTube aberta pra gente ver se você é inscrito ou não quando a gente for checar. Você deve deixar o arroba do seu Instagram e o seu e-mail aqui nos comentários junto com a palavra Candyman escrita 5 vezes. Você vai escrever Candyman, 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 Candyman. E vai deixar os seus arrobas e os seus e-mails aí. Tudo no mesmo comentário, por favor. Não vai fazer 5 comentários escrito Candyman. Só vale um comentário, gente. Só vale um. Eu tava planejando sortear quando o canal batesse 1000, só que eu não sei se tipo vai dar um tempo, porque a gente tá ganhando inscrito muito rápido. Então, o livro vai ser sorteado no dia 10 de agosto. Anotem aí. O resultado vai sair nos stories do Instagram. Então não deixem de seguir a gente. Esse foi o nosso vídeo sobre Clive Barker. Eu agradeço a parceria da Darkside nessa. Ela mandou os livros aqui pra gente de bom grado e tal. Eu li tudinho. Eu até demorei pra fazer esse vídeo porque eu tava querendo fazer um roteiro mega elaborado pra ele e tal. Só que aí, no fim, eu vi que o melhor se fazer seria eu sentar aqui e falar com toda a paixão que eu tenho por esse autor. Eu achei que eu gostei do resultado, assim, sem edição nem nada aqui gravando na hora. Eu acho que tudo que eu falei aqui, provavelmente eu esqueci muita coisa, esqueci de citar uma porrada de coisa que eu tinha anotado, mas ainda assim eu acho que ficou um resultado legal. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E se você se interessou por esses livros, pelo Hellraiser, pelo Evangelho de Sangue, se você não está sentindo tanta confiança nesse sorteio do Candyman, a gente vai deixar o link dos 3 aqui embaixo para a Amazon, para você comprar por esse link e ajudar a gente a crescer. Eu creio que seja isso. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de comentar, se possível compartilhar e se inscrever aqui no canal. Então a gente está quase chegando a 1000, a gente quer chegar a 2000, 3000, 4000. E eu creio que seja isso.